os primeiros instantes do meu dia, as primeiras palavras do meu dia são para o Senhor. E aí eu peguei a Bíblia, me assentei, né, lá no escritório, me assentei no sofá que fica próximo da janela. E para quem caminha comigo sabe que eu sou apaixonado com os reis, os profetas. Acho que eu já li Reis, Crônicas 10, 20 vezes, eu amo. E eu volta e meia estou lendo esses livros. Eu gosto muito de Gênesis, muito de Êxodo. Gosto demais, Josué, adoro. Juízes. Eu estava mais uma vez lendo esses textos, porque são lugares onde Deus sempre fala comigo. E aí veio no meu coração assim: você pede algo novo e repete uma rotina antiga. Aí Deus me disse assim: leia Novo Testamento. Aí eu, ó, para quem já foi professor de escolinha de criança, sabe que se tem um negócio que a gente sabe de cor, é os evangelhos, as parábolas, os nascimentos de Jesus, crucificação e morte. Aí eu fiz assim: então tá, Deus, vamos embora, né? Eu ouvi sua voz, embora eu não concorde, vamos lá. Pum! Abri. Eu abri em um texto. Meus irmãos, eu já li isso aqui tantas vezes. Meu Deus, como eu já li esse texto. E eu comecei a ler, e eu não estou falando sobre religiosidade, nem sobre emoção, embora eu seja um sanguíneo, bem emocionado. Sabe quando a letra vai fazendo assim, ó, vai tremendo a sua carne, e você fala: meu Deus, eu já li isso daqui, mas eu nunca recebi isso daqui. E esse texto saltou, e eu falei: peraí, tem um negócio aqui que eu não sei a resposta. Tem uma chave aqui que ainda não me foi liberada. E aí, meu querido, tome-lhe concordância bíblica. E fui no rodapé, e peguei minha Bíblia de estudo, e comecei, e fui em um texto, e fui em outro. E aí Deus me disse: essa é a palavra de quarta. Então o que eu estou trazendo aqui hoje não é algo que eu já tenha uma desenvoltura para pregar. É uma revelação que Deus me deu e eu quero compartilhar. Então, se eu me exceder em algum termo ou faltar em outro, me perdoa. Mas se você abrir o seu coração e alinhar o seu coração com o céu, eu quero que você receba do céu, não do Jota, receba do céu tudo que Deus tem separado para essa noite. E aí eu começo pelo nome da série, Quaresma. A palavra quaresma, talvez ela tenha caído no descrédito de nós, os evangélicos, porque a gente já pensa que quaresma é coisa de católico. E quaresma quer dizer 40 dias de reclusão, 40 dias de santificação, 40 dias, quaresma, vem de 40, é isso. É um tempo em que eles passam se santificando. E aí aqui eu já preciso liberar algo. Talvez você até já disse isso, mas falasse: consagra 40 dias e peca o resto do ano. Eu já vou começar perguntando para você: eles separaram 40 dias. De janeiro até agora você já separou quantos? Fala, Santão, Santarrona. Eu já estou começando a pregar. Mas quando gente, eu estou pregando para mim hoje. Porque eu tinha esse hábito. Então aí, ó, sem comer carne por 40 dias, depois do resto do ano bebe cachaça, cheira cocaína, vota no Lula, faz tudo de errado. E aí eu te pergunto agora: o que eu fiz para me santificar? Porque se eles vão pecar o resto do ano, 40 dias eles se santificaram. E você se santificou quantos esse ano? Então eu já vou começar de um princípio. Eu não posso argumentar, ou eu não posso questionar, ou eu não posso colocar numa balança aquilo que eu não posso entregar. Se quaresma é tempo de separação, de santificação, de alinhamento, nós já vamos começar aqui pelo nome.
Então, se você está disposto a uma quaresma, se você está disposto a um processo de purificação, nós já vamos começar a falar menos. A minha antiga pastora, a pastora Márcia, ela falava assim, ó. Se você chegar numa igreja e você começar a criticar, nó calor, hein? Nosso Deus, hein? Aqui tinha que ter um ar-condicionado, hein? Não, mas nem um ar-condicionado tem nessa igreja, não, hein? Nosso Deus, hein? Que poltrona dura, hein? Nosso Pai. Ela fala assim, esse é o lugar onde Deus quer te levantar para resolver. Só que geralmente quando a gente começa a reclamar, a gente pensa que a gente tem autoridade, a gente está em um lugar acima daqui para poder questionar. Só que Deus, Ele vai me despertar exatamente onde eu sou resposta. É por isso que se eu não sou resposta, então eu não posso falar sobre. Vou falar algo de um cunho muito pessoal. E assim, me perdoe quem não tiver essa impressão de mim. Mas eu tenho muito problema. Conversei isso com o Patrick. Eu tenho muita dificuldade com finança, com planejamento. Né? Quando eu vim para Jesus, eu já vim devendo traficante. E a coisa foi ficando grande. Eu falei com ele, eu não aceito que alguém me convide para uma conferência de homens de negócio. O que eu vou contribuir na vida de alguém se nem eu ainda consigo andar com essas pernas? É sobre isso. Quaresma é tempo de santificação. E tempo de santificação não é tempo de olhar para o lado. Tempo de santificação é tempo de olhar para dentro. Imagina você fazendo uma consagração para os outros. Imagina você alinhando num lugar secreto o coração de outro. Imagina eu da minha casa tirando poeira da mesa que está na casa da minha mãe. Então eu começo por aqui a palavra. E eu peço para você abrir essa Bíblia sua de crente no Evangelho de Marcos. O texto que Deus me deu enquanto eu orava e chorava. Marcos capítulo 8. Vai aparecer no telão com certeza. Se você não trouxe Bíblia, eu quero que você leia comigo, porque esse é um daqueles textos que talvez você já leu, e eu tenho certeza que Deus vai te surpreender hoje. Ah, Jota, você está vendendo seu peixe? Não, eu estou vendendo o meu Deus, porque foi Ele que me deu essa revelação. E eles se esqueceram de levar pão, e no barco não tinham consigo senão pão. E ordenou-lhes dizendo, olha, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E arrazoavam entre si, dizendo, é porque nós não temos pão. E Jesus, conhecendo isso, disse-lhes, para que arrazoais que não tendes pão? Não considerastes, nem compreendestes ainda? Tendes ainda o vosso coração endurecido? Passa. Quando eu parti os 5 pães e os 5.000, como é que é? Quando parti os 5 pães entre os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? Disseram-lhe, 12. E quando parti os 7 entre os 4.000, quanto desses cestos cheios de pedaços levantastes? E disseram, 7. E ele lhes disse, como que vocês não entenderam ainda? E chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe uns, para aqui, e rogaram-no para que não lhe tocasse. Para aqui o texto. Jesus estava vindo de uma jornada de resultados, de manifestações visíveis, físicas, palpáveis. O ensinamento de Jesus tinha saído das letras, tinha saído das páginas ou dos rolos em que eles liam nas sinagogas, e eles de repente começaram a andar com o milagre. Eles andavam do lado do milagre, eles assistiam o milagre, eles dormiam do lado do milagre, eles estavam de pé por causa do milagre, eles respiravam milagres, dormiam e acordavam no milagre. Diga amém. E aí de repente,
esse texto confirma que eles estavam vindo de 2 multiplicações de pães. Não sei se você sabe, foram 2. Uma vez trouxeram 5 pães e 2 peixes, em seguida trouxeram, em uma outra situação, 7 pães. E em todas essas, Jesus não só multiplicou, Jesus fez com que sobrasse. Porque eu já quero profetizar sobre a sua vida. Quem caminha com Jesus não tem só para ele, tem para transbordar. É uma característica de quem caminha do lado do milagre. Quem caminha com Jesus tem uma característica. Ele não consegue reter só para ele, ele transborda. Ele transborda. Não é culto de missões, mas eu preciso te dizer isso. Nós temos um propósito nesse mundo. E o nosso propósito, ele pode englobar tantas coisas, mas uma delas é específica e foi dita por Jesus. Nós precisamos levar aquilo que nós recebemos a todos aqueles por onde nós passarmos. O nome disso é ID. A gente estava em uma reunião de pastores e líderes, e o nosso líder estadual, pastor Leandro Genaro, ele disse assim: o ID vai além de ser crente, o ID vai além de ter uma religião, o ID vai além de ter um cargo. E aí ele disse algo seríssimo: o ID vai além de ser salvo. O ID é pregar o evangelho a toda criatura e fazer discípulos. Sabe o que é isso? Que não vai ser contabilizado como ID as canções que eu canto. Não vai ser contabilizado como ID as pregações que eu prego aqui. Não vai ser considerado como ID o império que eu construí, ou os templos, ou os CDs, ou a casa, ou nem, rapaz, quantos seguidores eu tenho nas redes sociais. Vai ser considerado como cumprimento de ID em quem eu deixei o DNA do céu, para que o céu pudesse reconhecer: esse aqui foi encontrado, e eu sei quem encontrou. Então eu já preciso te dizer algo. Transbordar cesto é característica de quem anda com um milagre. Só que esses discípulos tinham assistido o milagre, estavam pulsando pelo milagre, mas eles tinham um propósito. Ninguém caminha do lado do milagre para assistir milagre. Nós não fomos chamados para assistir espetáculos pirotécnicos de Jesus. Nós não fomos chamados simplesmente para caminhar com Ele e aplaudir a cada milagre que Ele faz, embora Ele seja bom e Ele mereça toda a honra e toda a glória, e Ele sabe que Ele merece, e Ele sabe que quem é dele entrega. Só que se eu resumo a minha caminhada a só assistir milagre, acontece o que aconteceu aqui no texto. Jesus está dentro do barco com eles, e de repente a Bíblia é clara, a Bíblia é tão incrível, a Bíblia é clara e diz: olha, eles não levaram nenhum daqueles pães. Eles não levaram, encheu o cesto, tinha alguém que precisava, ou o menino que emprestou os 5 pães. Eles não levaram o pão. E eles ficaram com essa informação na cabeça. Qual informação que eles ficaram? Não trouxemos pão. E aí Jesus começa um diálogo, Jesus começa um ensinamento, Jesus começa a liberar mais do que pão. Aqui, gente, deixa eu falar um negócio com vocês. Vocês ficam longe do fermento dos fariseus, tá? Você fica longe do fermento de Herodes. De repente, eles começam a conversar entre eles. Rapaz, Jesus está falando isso aí, porque a gente esqueceu de trazer pão, só. Jesus está falando isso aí, é porque ele não usa as parábolas dele. Ele está falando do fermento de Herodes, do fermento dos fariseus, para lembrar a gente que nós demos mole, nós não trouxemos pão. Isso não parece
razoável. Você concorda comigo que parece um raciocínio razoável, gente? Parece. Em nome de Jesus, participa comigo para não parecer um bobo. Não parece um raciocínio razoável? Não é racional? Eu acabei de vir de um milagre de pães. Então Jesus fala de fermento. Para mim, Jesus está falando sobre pão. Só que Jesus estava tão focado em fazer discípulos. Nossa. Porque se Jesus estivesse se importando em fazer plateia, quando eles falassem do pão, Jesus ia falar assim: não, vocês não trouxeram, mas daqui a pouco eu trago pão para vocês. Quem quer pãozinho? Só que Jesus não nos chamou para ser plateia. Jesus nos chamou para ser discípulo. E discípulo precisa entender o vocabulário do mestre. Porque as ovelhas reconhecem a voz do seu pastor. E aí Jesus ficou nervoso. Peraí, vocês estão falando? Não, espera. Não. Vocês estão pensando... não, velho. Vocês estão pensando que eu estou falando do pão? Do pão mesmo, de trigo? Não é possível que vocês têm olhos, mas não conseguem ver. Que vocês têm ouvidos, mas não conseguem ouvir. Acaso o coração de vocês está endurecido? Que eu estou falando de algo de outro nível e o seu olho ainda está no pão. Jesus tem que apelar. Eu gosto muito dessa imagem do Jesus, o Abba, Pai, Yeshua, sabe? Eu gosto desse Jesus romântico, esse Jesus New Age, que o pessoal da graça barata pintou por aí. Um Jesus ursinho de pelúcia, que você fala com ele: Jesus, estou cheirando cocaína. Aí ele fala: tá bom. Aí você fala: Jesus, olha, eu estou ouvindo música secular todo dia no meu carro quando eu vou para o serviço. Aí Jesus fala: revelou alguém aí? Aí depois, rapaz, esse Jesus é legal para essa geração fraca, que não é discípula. Essa geração é plateia, e plateia gosta de Jesus fofo. Uma geração doente, uma geração carente, uma geração que corta pulso, uma geração... Jesus, me esconde. Uma geração rasa vai adorar um Jesus que massageia coração de plateia. Só que como Jesus não é o David Leonardo, o que ele pega e faz? Ele fala assim: vocês estão com problema? Eu estou levando vocês para outro nível. Eu estou tirando vocês de um raso, de uma multiplicação de pão. Multiplicação de pão para cima de mim, rapaz. Que essa palavra saltou no meu coração? Falei: Jesus, não está certo o raciocínio deles, não. Gente, eu estou entregando meu coração para vocês aqui hoje. Foi o meu raciocínio, Jesus. Eu também falaria. E aí no meu coração eu senti: então toma cuidado. Porque se o seu raciocínio está igual ao deles, então o seu resultado também vai ser. Então do que o senhor está falando, Deus? O que o senhor está falando comigo, Espírito Santo? A Suzy entrou no quarto, eu estava debulhando em lágrimas depois da revelação. Eu chorava de gemer. Porque Jesus me explicou isso daqui. Jesus falou assim: meu filho, eu estava falando com eles de um nível, de uma guerra que estava englobando o propósito deles. Eu estava falando do coração deles. Eu estava falando da firmeza deles. Eu estava falando da purificação deles, da santificação, em não se vender para o sistema, em não entregar o coração a qualquer fermento. Porque o papel do fermento na Bíblia é esse, meu irmão: é inflar. Eu estou falando com eles de um negócio muito mais alto. Só que eles foram distraídos. Aí essa palavra fez... E aí eu coloquei um texto, um tema nesse texto, né, nesse sermão: resistindo às distrações. Resistindo às distrações.
a pergunta que eu fiz para Deus foi assim: que distração foi essa? E aí foi começando a aparecer uma lista diante de mim. Eu tenho vários aqui, talvez eu não consiga ler nem a metade. Mas a primeira delas é a distração da provisão. Eu abri a Bíblia, eu coloquei aqui o Mateus, não precisa abrir aí não, Mateus 6, 26. Jesus fala assim: observem as aves dos céus. Elas não plantam, elas não semeiam, elas não colhem e falta alguma coisa para elas. O salmista Davi fala lá no Salmo 37, no versículo 25: eu nunca vi um justo mendigar o pão. Irmão, isso aqui pode ser muito pesado para o seu coração. Mas se você está vivendo uma situação de pobreza extrema, da falta do que comer, estou falando de fome, gente. Não é que faltou a picanha, não. Estou falando de fome mesmo. Escapou, gente. Eu nem tenho esse hábito. A Bíblia diz que se for justo, o pão vai chegar na sua porta. A Suzy lembra, a gente morava lá na rua Ilhéus, em Ipatinga. Eu estava quase botando de tanto comer arroz com ovo. Não aguentava mais. Miojo com miojo de todos os jeitos. Você pensa, eu virei expert em fazer miojo. Eu lembro que a gente morava de frente a um sacolão, gente. Pensa num sacolão top. E eu orei. Acordei e falei: não, Deus, eu precisava, Deus, pelo menos fazer uma feira, Jesus. Comprar uma carne. Isso era que de manhã, no meu devocional, eu orei. Daqui a pouco eu estou lá em cima, o interfone toca. Ô, Jota, o Wagner, que pregou aqui no primeiro culto de janeiro. Oi, amigo, desce aqui correndo, aqui, amigo, desce correndo. Desci, 3 andares, 4 andares, não sei, desci. O que foi ele? Com o capacete na mão, a moto ligada. Rapaz, isso é terrível, hein? O Espírito Santo mandou vir aqui, ó, R$100, tá, para te dar. Eu já estava lá em Coronel Fabriciano, um cliente me esperando, porque ele é advogado. Um cliente me esperando, Deus mandou vir aqui te entregar R$100. Aí naquele dia eu voltei e falou assim: mas ó, o Espírito Santo falou assim, não é para você comprar outra coisa não. É para você fazer feira e comprar carne, tá bom? Um abraço, tchau. Esse é o Deus que você serve. Esse é o Deus que você serve. Esse é o Deus que te trouxe aqui. Sempre vai ter, sempre vai ter. Ele vai chegar, nem que seja nos 45 do segundo tempo. Ele sempre vai chegar. Ele sempre vai chegar. Em janeiro agora eu estava aqui, ó, pregando no domingo de manhã. Sem nenhuma agenda. Gente, só eu sei. Acho que nem com a Suzy, não. Eu não compartilhei isso nem com a Suzy. Eu estava aqui no altar, eu estava pregando. Sabe quando você flui? Ferido. Deus, eu estou pregando porque é o meu chamado. Mas o Senhor sabe que eu não sei como é que eu vou pagar o aluguel esse mês. Não tenho agenda. Eu acabei de pregar, foi uma manhã de avivamento, foi uma coisa maravilhosa. E eu desci, ele estava naquele canto ali, enxugando suor assim. Veio um cara que eu nunca tinha visto, agora eu já conheço ele. Ele só chegou e fez assim: qual é o seu Pix, pastor? Aí eu: misericórdia, .. Meu irmão, eu passei. Sabe aquela coisa assim? Eu falei: oh, glória a Deus, daqui eu já passo, já compro um leite e vou para casa. Ele fez um pix do valor do meu aluguel. Um cara que eu nunca vi na minha vida. Só que quando eu paro, e eu ouço Deus me dando um direcionamento sobrenatural, um direcionamento para o meu crescimento, um direcionamento para me tornar alguém mais próximo do propósito, e eu entendo esse direcionamento como algo pessoal e raso, distraído porque eu estou precisando. A sua necessidade é menor do que o seu propósito. Deixa eu falar para você entender. O seu capricho para Deus é nada. O seu desejozinho para Deus, o seu sonhozinho é nada. Ele te chamou para um propósito.
E Ele vai fazer de tudo para você chegar no propósito. Jota, não acredito, os pregador coach não prega sobre isso aí. Então conversa com Jonas. Tarsis é o litoral da Espanha. Ele lá ia dançar maracas, meu irmão. Deus fala, volta, vai para Nínive, onde o povo mata e arranca sangue. Vai para Nínive. Porque não é sobre o seu sonhozinho, é sobre o propósito. Tem uma distração chamada provisão. Eu preciso que você receba isso no seu coração hoje. Você não vai mais reclamar do que tem na sua casa. Você não vai mais reclamar do serviço que você tem, da roupa que você tem, do filho que você tem, do marido que você tem. Sabe por quê? Porque Ele te deu tudo que você merece. Está nivelado. Reclama para você mesmo no espelho. Vira e fala, cachorro, vagabundo. Você podia estar no nível um pouquinho acima para receber mais. Porque ao invés de entender que é Deus que está te devendo, você tinha que entender que é você que não está na altura de receber. Para de acusar Deus agora. E receba um fresco de Deus todos os dias. Ele não vai te decepcionar. Ele não vai te decepcionar. A sua empresa vai romper. A sua empresa vai explodir. Eu estou profetizando, pega. Tem uma outra distração aqui, eu coloquei, gente. Julgamento. Ô, gente, nós estamos perdendo tempo demais da nossa vida. Demais da nossa vida. Porque o que Jesus estava fazendo? Jesus tinha levado os 15 mil no barco? Tinha. As 15 mil pessoas? Não. Ele levou 12. Se ele levou 12 e ele estava instruindo os 12, é porque os 12 tinham que olhar para dentro deles mesmos. Quem caminha com o mestre é tratado pelo mestre. Deixa eu desenhar para você entender. Você está aqui agora no culto. Aí eu estou pregando. Aí a sua mente está aqui, está aí assim, ó. Fulana tinha que estar aqui para ouvir essa palavra. Ah, Deus. Se fulana tivesse aqui, ela ia ver. Você está achando que Deus é burro? Porque se Deus quisesse que a fulana escutasse, a fulana estava sentada aí. Se é você que está sentada, é porque é com você que Deus quer falar. Ele é general de guerra, ele colocou sentado aqui quem tem que ouvir essa palavra. Nós estamos perdendo tempo, dando conta do que o outro veste, o que o outro compra, o que o outro faz com o corpo. O problema é dele. Eu tenho que saber que aqui dentro, eu não vou prestar conta do que a Natália faz com o dinheiro dela lá, do negócio dela, dos copinhos. Eu preciso de falar nisso. Eu vou prestar conta de quem eu sou como homem, de quem eu sou como cidadão, de quem eu sou como profeta. Eu vou prestar conta de mim, meu filho. Ninguém vai chegar diante de Deus. Oi, Senhor, eu sou o próximo da fila, tudo bem? Olha aqui, eu estou aqui diante do tribunal do Senhor. Eu quero falar muito sobre o Patrick. Sabe o Patrick, Senhor? O Patrick não presta. Aí, ei. Com ele eu resolvo. O tempo que você perdeu falando dele, eu já detectei uns 3 podres no você aí, ó. Em nome de Jesus, pare de olhar para o lado e olha para você. O dia que você for santo. Eu estou irritado hoje. O dia que você for acima de qualquer suspeita, você vem, chama a gente e aponta dedo. Agora, tá falando de alguém que é homossexual, mas só que tá devendo o mundo. A fulana tá com a roupa indecente, só que você tá inadimplente, você tá devendo. Tem isso na Bíblia, eu não tenho. Cadê Jesus? Me dá meu óculos, pai. Mateus 7, versículo 3. Para que você está tirando um cisco do olho de alguém se no seu tem uma trave? A partir de hoje, cala a boca. Cala a boca. Estou falando com a autoridade do Espírito Santo de Deus. Cala a sua boca. Para de falar das pessoas. Para de enfiar o dedo na cara das pessoas. O justo juiz aqui é Jesus. Raiva. Tem outra distração, opinião.
Porque o que os discípulos fizeram foi dar opinião. Olha, sabe de verdade? Ele está falando do pão, cara. Não, de acordo com o que eu estudei aqui sobre os comportamentos de Jesus, né? Olha o olho dele, está piscando aqui, tá? Tá falando de pão. Preguiça mortal. Jesus não te chamou para dar opinião. Jesus te chamou só para obedecer. E para entender que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. A Bíblia diz que os pensamentos que ele tem a nosso respeito é demais. Então a sua opinião é rasa. Cadê a sua opinião? Eu perdi sua opinião de vista, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Até o microfone manifestou. Por favor, para de achar que você tem autoridade, conhecimento, bagagem. Eu acho, você não acha. Só faz. Só faz. Quaresma, olha para dentro. Quaresma, olha para dentro. Eu tenho que ser. Outra coisa, coloquei aqui também, distração, comparação. Gente. Ui, que nervoso de gente que quer comparar a vida dele com a vida de outro. A família do cara trabalha, tem 3 gerações. O avô juntou dinheiro, trabalhou na lavoura, e veio o pai, e veio os tios. Aí você abre a rede celular e vê que o cara comprou um carrão. Suou, mano, suou. Aí você olha e fala: a minha vida não presta. Porque o Daniel, sabe, o Fantuzzi, até o sobrenome dele é mais bonito que o meu. O meu é da Silva. O dele é Fantuzzi, ó. Eu estou andando de Uber. E assim, o que esse menino tem de melhor? Ele tem de melhor que ele trabalha. Nossa, olha a mulher desse cara, Zé. Meu nu. Que mulher desse cara. Queridão, deixa eu te falar um negócio. O pessoal posta aqui só o que enche os olhos. A convivência de verdade ninguém posta aqui não. Você pode estar desejando a mulher de alguém que é um capeta dentro de casa. Se você encontrar com ele na rua e você falar com ele assim: nossa, sua mulher é linda, ele fala assim: casa, toma, te dou, leva, casa com Satã. Porque a gente tem essa maneira de comparar. Deixa eu te falar um negócio. Não compara com ninguém mais baixo. Não compara. Porque você corre o risco de ser soberbo. Ô, tadinho. O bichinho, ó que dó. Oi, Bi, oi. Oi, pobre. E também não se compara com quem está muito em cima. Você fica assim: nossa, a vida dela é melhor do que a minha. Se compara com quem você foi ontem. Porque você tem que ser hoje melhor do que você foi ontem. Está distraído demais nesse barco. O que mais, Jota? Coloquei aqui, ó, religiosidade é distração, relativismo é distração, entretenimento, tudo, gente, ó, isso daqui vai te levar para o inferno, tá? Olha para mim, isso daqui vai te levar para o inferno. Você vai dormir numa cama de casal abraçada com Lúcifer. Por causa disso aqui, ó. Estou falando no humor para não doer tanto. Porque se você gastasse em oração o que você gasta, se cada dedada dessa que você dá assim, olha, fosse um versículo para alguém da sua família, estava todo mundo sentado do seu lado aí agora. Para terminar, eu tenho mais uns 20 exemplos aqui. Eu volto no próximo culto e falo. A Bíblia é demais. Olha o versículo 22, foi onde eu parei. E chegando a Betsaida, algumas pessoas trouxeram um cego à presença de Jesus. E eles falaram que não toca nele não. Então Jesus tomou o cego pela mão, conduziu para fora da aldeia, cuspiu em seus olhos e disse: está vendo alguma coisa? Aquele homem olhou e disse: eu estou vendo homens que se parecem com árvores, mas estão andando.
Aí Jesus foi lá, lava seu olho. Aí ele lavou, olha agora. Ah, não, agora eu estou vendo, é o pessoal. Só que isso não é uma história distinta. Embora a Bíblia venha separadinha pelas as epígrafes, né, que são aqueles títulozinhos, no versículo 14 está assim, olha, o perigo das más influências. No versículo 22 está assim, ó, o cego de Betsaida. Aí a gente pensa que essa coisa aconteceu muito depois, só que não é assim. Olha como que termina o 21, ó. Ao que Jesus concluiu dizendo, então, vocês ainda não compreenderam? Aí o versículo 22, então, chegando a Betsaida, é o mesmo texto. Depois que eles dão essa burrada perto de Jesus, falando do pão, ocupado pelas distrações, aí então eles chegam em Betsaida. Aí Jesus falou assim, agora eu vou ensinar eles. Agora eu vou ensinar. Dá o cego aqui. Aí o cego. Aí Jesus, o que você está vendo? Aí eu estou vendo umas árvores andando. Aí Jesus, beleza. Lava agora na água. Olha de novo. Aí ele, é o pessoal de Betsaida. Não, agora eu estou curado, aleluia, obrigado Jesus. Quem é que estava vendo essa cena? Quem estava vendo essa cena? Jesus tinha acabado de falar com eles no carro, é ótimo, no barco. Vocês têm olhos, mas não veem. Vocês têm ouvido, mas não escutam. Estão caminhando comigo, estão prestando atenção nas distrações, mas não entenderam ainda a revelação que eu estou trazendo. Eu estou preparando vocês para um propósito. Eu estou fazendo discípulo para vocês fazerem discípulos. Então, se vocês não entenderam até agora, deixa eu mostrar na prática. Quando esse cara recebe a cusparada, o milagre estava completo? Tanto não estava completo que ele não conseguiu ver direito. Ele enxergou? Enxergou. Mas enxergou claro? Não. Porque só enxerga claro quem já chegou no fim do processo. Eu coloquei aqui, ó. Só tem visão turva quem não concluiu o processo. Então, se você está vendo que está tudo errado, se você está vendo que está todo mundo em pecado, então está toda essa igreja, deixa eu te falar um negócio. Pode não ser a igreja. Pode ser o catarro de Jesus está pendurado no seu zóio aí, ele não terminou o processo ainda. Ele começou a te dar visão, para você poder pelo menos se locomover. Mas você só vai enxergar perfeitamente quando você chegar no final do processo. Então o problema, eu coloquei aqui, olha. Aos olhos de quem não completou o processo. Nossa, Deus do céu. Aos olhos de quem não completou o processo, tudo que é perfeito parece aberração. Fique em pé no seu lugar. Terminei.